Bem-vindos, meus caríssimos amigos do oitavo período. Olha, comecei hoje dedicando a vocês a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante. E hoje, olha aqui, eu vou usar... Mentira que eu não vou não, porque eu não consegui colocar aqui o Wi-Fi. Não sei mexer com isso, então vai ser assim, no tete a tete mesmo, viu? Então vamos lá? Jornada, oitavo período. Essa metamorfose ambulante. Vamos lá. Parou com a palhaçada? Vamos começar essa aula? Vamos lá, que hoje o dia está fervendo de tanta aula que eu já gravei. Então vamos lá. Continuando a matéria sobre trabalho em regime de escala de revezamento. Terminei então tempo parcial e essa aula iniciará então semana 7, jornada de trabalho, talvez parte 1. Né? Vamos ver quanto tempo vai durar a gravação. Olha, nós sabemos que a duração do trabalho, então temos lá as 8 horas diárias, e quando eu quero reduzir o desgaste físico do trabalhador, em razão das condições especiais do seu trabalho, então quando o trabalho é desgastante, normalmente eu faço uma redução da sua jornada e passo para, ao invés de 8 horas, eu passo esse tempo para 6 horas diárias de trabalho. Vou dar um exemplo do que aconteceu agora com a pandemia. Saiu várias diligências para eu cumprir de forma liminar, que os supermercados retirassem os idosos, idosos, menores do contato com o trabalho em razão da pandemia, e houve uma liminar em favor dos sindicatos, do comércio lá, né, dos supermercados, para que todos os supermercados criassem os turnos ininterruptos de revezamento, porque com esses turnos haveria redução para 6 horas de trabalho. Entenderam? Esses turnos ininterruptos de revezamento, eles são a favor do empregado, independentemente de a empresa ter 24 horas ininterruptas de serviço. Antes, entendia-se assim, ó, só vai ser considerado turno ininterrupto para as empresas que trabalham 24 horas, sem parar, tá? Cachorro incomodando, espera aí. Ô, Dina, prende a mora! E aí, antes era 24 horas e agora não, eu penso em razão do empregado. Então, a atividade do empregador, independentemente, ela não precisa ser de forma ininterrupta, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses empregados, então, em razão do desgaste físico, para trabalhar apenas 6 horas ininterruptas, 6 horas seguidas. E como é que eu classifico a pessoa em turnos ininterruptos? Eu classifico assim, ó. Se em uma semana ela trabalha de dia, na parte da manhã, se outra semana ela trabalha à tarde, se outra semana ela trabalha em horário noturno, quer dizer então que eu estou retirando dela o direito de conseguir manipular a sua própria vida, de colocar os horários de trabalho dentro do seu ciclo social. Porque eu sei que em uma semana eu vou trabalhar de manhã, todos os dias do meu mês eu vou trabalhar pela manhã, eu sei que à tarde eu posso estudar, eu posso fazer um curso, eu posso até trabalhar em outro emprego. Mas quando eu tenho um trabalho em turno ininterrupto, a pessoa, além de ter um desgaste muito maior, porque ela troca, ela não tem controle sobre sua vida social em particular. Tá certo? Coloquei aqui, ó, jornada especial, e ela é reduzida para 6 horas em vista do desgaste físico ser maior. Tudo bem? Gente, não necessariamente o empregado tem que sempre trabalhar entre dia e noite. O turno tem que revezar, seja de manhã, à tarde, à noite, igual eu expliquei aqui. E esses turnos ininterruptos, eles têm envergadura constitucional, artigo 7º, lá inciso 14 da Constituição Federal. Então, com base nesse artigo 7º, eu tenho lá turnos ininterruptos de revezamento. O horário máximo de 6 horas, estendendo-se salvo por acordo ou convenção coletivos de trabalho. Tudo bem? Esses são os turnos ininterruptos de revezamento. Essa alteração ela tem que ser marcada pelo, no mínimo, semana, né? Então, se o sujeito só 2 vezes na semana trabalha-se nesse horário, não vai configurar os turnos ininterruptos de revezamento. Quando eu fizer, por acordo ou convenção, a alteração do horário de 6 para 8 horas, tá certo?
O empregado, ele não tem direito à hora extra da sexta à oitava hora. A hora extra dele vai ser a partir da oitava. Então, por acordo com convenção, eu subi a hora de 6 para 8 horas. E depois de 8 horas é que ele vai ter, então, direito às horas extraordinárias. Eu coloquei um monte de súmula aqui, ó. Um monte de súmula. Vamos ler alguns aqui? Eu acho que eu já falei tudo que era necessário. Vamos ver o que a súmula fala de diferente. Aqui é muito difícil ter uma súmula que eu já não tenha falado do seu conteúdo na hora que eu estou explicando a minha matéria, tá bom? E quem estiver achando ruim aí que lute. Vamos lá, súmula 360. Eu tenho certeza que é alguma coisa que eu já falei. Vamos lá. 360. Turnos ininterruptos de revezamento. A interrupção do trabalho destinada a repouso e limitação dentro de cada turno ou intervalo para repouso semanal não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas. Isso quer dizer que, ainda que eu tenha meus intervalos de 11 horas entre uma jornada e outra, ainda que eu tenha o meu lanche, meu intervalo para descanso e refeição, essas paradas não descaracterizam os turnos ininterruptos de revezamento, certo? Porque o que vale é uma jornada menor, porque o desgaste físico é menor. Querem ver também quem tem um turno ininterrupto de revezamento? Assessorista, hoje até menos, né? Mas elas ficavam 6 horas dentro de um elevador. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Certo? Nesses casos aí, elas trabalhavam de manhã, depois trabalhavam à tarde, depois trabalhavam no período de noite, à noite. Então, por isso que elas tinham esse turno. Então, súmula 360, marquei aqui já, foi lida. Vamos ver a súmula 423. A súmula 423. Então, lá nessa súmula 360, os intervalos não descaracterizam. Lógico, gente, a pessoa tem que descansar normalmente, não tem problema. Vamos então à súmula 423. Turnos ininterruptos de revezamento. Estabelecida jornada superior a 6 e limitada a 8, os empregados submetidos a turnos não têm direito ao pagamento da sétima hora como hora extra. Já falei isso aqui também, lógico, já tinha falado. Súmula 423. Vamos ver então aqui a OJ 275. OJ 275. Deve ser mais alguma coisa que eu falei, porque eu sempre completo muito bem essas aulas. OJ 273. Telemarketing. Ah, foi cancelada, viu? OJ... Ah, não, é 275. 275, olha. Inexistindo instrumento coletivo fixando jornada diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento faz jus ao pagamento das horas extras elaboradas além da sexta. O que diz essa súmula? Coçada no nariz. Não pode, viu? Não pode, meu Deus. Eu estou muito doido com isso. Né? Na ponta do nariz aqui também. Olha, é o seguinte. Se você não tem um acordo, nem uma convenção coletiva de trabalho, aumentando a sua jornada para 7 horas ou para 8, se você trabalhar além de 6 horas, aí sim é hora extra. Tudo bem? É o conteúdo da OJ 275. J396. Olha o que diz a OJ 396. Bom isso? Olha a OJ 396. Para o cálculo do salário hora do empregado horista submetido a turno ininterrupto, considerando a alteração da jornada de 8 para 6 diárias, aplica-se o divisor 180. Tá certo? É fácil. Quem trabalha 6 horas por dia, ele vai trabalhar ao invés de 44 horas por semana, ele vai trabalhar 36, certo? Então, 6 horas por dia, 36 por semana e 180 por mês. Então, a divisão de quem trabalha em 6 horas, o seu mês não são 220 horas, são 180 horas, tá bom? É fácil, né? 30 dias, 3 vezes 6, 180 horas. Se em 30 dias eu faço 6 horas, 180 horas. É o cálculo mais fácil que nós temos. Tudo bem? Então, vimos a OJ, 360. 360 também. Vou ler, já que vocês estão pedindo, vou ler. Quem me pediu aí? Também, ó, turnos ininterruptos. Faz jus à jornada especial. O trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos. Aqui é obrigatório, viu? Eu posso criar o turno ininterrupto. De 6 horas para quem tem a fadiga maior,
mas é obrigatório para quem alterna os turnos, viu? Aqui já é obrigatório. Ainda que em 2 turnos de trabalho, que compreendem no todo ou em parte o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à sua saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta. Não tem problema. Tudo bem? Cheiroso esse álcool gel. É o que está me patrocinando, viu, gente? Olha, esse álcool gel que está me patrocinando é o Clean. Tá bom? A empresa Clean está mandando vários álcools gel para mim. Beleza? Portaria, aqui é só uma mudança. Ah, o J420. Tem o J420 também, olha. É inválido o instrumento normativo. O que é instrumento normativo? Acordo e convenção coletivo de trabalho, que, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de 8 horas para o trabalho em turnos internos de revezamento. Vou explicar, é só o J420. Eu trabalhei durante 2 anos em turnos ininterruptos de revezamento, sem acordo ou sem convenção coletiva de trabalho, permitindo que eu trabalhasse dessa forma. Chegou no futuro, a empresa faz um acordo e uma convenção, e acordo e convenção ele vai valer para o futuro, né? Então, esse acordo e convenção não pode atingir minha situação pretérita e falar assim, olha, então eu vou tornar válido aquele ano anterior, embora não houvesse acordo ou convenção. Titica de pitibiriba, olha aqui, é inválido o instrumento que, regularizando o passado, estabelece jornada de 8 horas para trabalho em turnos. Não, se no ano de 2018, lá, por exemplo, eu trabalhei em turnos ininterruptos, e eu trabalhei 8 horas, eu deveria estar trabalhando 6, né? E se eu trabalhei 8 sem acordo ou convenção, eu vou receber as 2 horas extraordinárias. Tudo bem? As 2 horas extraordinárias. Copiou? Vou repetir. Quando eu faço um acordo ou convenção, esse acordo ou convenção não vai atingir o passado, o meu passado negro, em que eu trabalhei 8 horas, desrespeitando o artigo 7º, eu lembrei, inciso 14 da Constituição, que fala que para 8 horas em turnos ininterruptos devem ser por acordo ou convenção. Se não existir a época e eu trabalhava 8 horas, quer dizer que eu mereço hora extra. Tudo bem? Ótimo, professor. Toma uma aguinha, que hoje você está acelerado. Pronto, são só os primeiros 10 minutos. Vamos então agora para o próximo ponto de jornadas. Empregados excluídos do regime de duração do trabalho. Esse ponto, gente, é um ponto nevrálgico, é um ponto perigoso que vocês têm que estudar, principalmente para quem quer estudar para a prova da OAB, viu? Nós temos lá o capítulo inteiro sobre duração de trabalho. Esse capítulo eu vou aplicar para todo mundo que é um empregado comum, para todos aqueles que são empregados comuns. Então, se eu sou, por exemplo, se eu sou um trabalho no comércio, se eu trabalho numa empresa, se eu trabalho como secretária, como tudo, eu tenho simplesmente que... Deixa eu subir aqui, essa cadeira um pouco está baixa. Eu tenho simplesmente que trabalhar 8 horas. Só que existem alguns tipos de trabalhadores que estão fora do limite diário de 8 horas. São trabalhadores que estão, então, expurgados do trabalho com duração limitada a 8 horas. E esse rol é um rol taxativo do artigo 62 da CLT. Esse artigo 62 da CLT, peguei aqui o meu tomo 1, mas é o tomo 2. É o tomo 2. Olha só, esse artigo 62, ele traz todo mundo que não pode ser considerado dentro da duração do trabalho. Tá certo? Vejamos. Gente, tomo 1 também? Tomo 1 também? Ah, é o mesmo. Aqui. O meu tomo já está aqui. Tomo 1, tomo 2. Vejamos então, artigo 62, todo mundo que está dentro do artigo 62, que não pode trabalhar, vou parar aqui porque eu vou continuar na próxima parte para ficar 14, 15 minutos cada aula, tá beleza? Quem está com saudade aí, respira.